Oi pessoal, para que todos estejam muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Barbieri Neto. Hoje eu estou seguindo essa saga completa de livro que eu estou indo. Para não se para quem não tem inscrito, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, se inscreve, dá um like para me ajudar, a completar meu canal que eu estou fazendo. Espero todos que sejam muito bem. Vamos continuar com a 14ª parte da mensagem, 14ª parte desse livro do querido John. Vamos continuar essa parte. Vamos lá. Onde estava mesmo? Sim, vamos lá. Conversamos um pouco sobre os velhos tempos. Ela não acreditou quando contei que o nosso último telefonema me levará a entrar para o exército e disse que era exatamente que eu precisava no momento que ela falou sobre a sua carreira, que ela trabalha na concepção e projeto de espaços de varejo em lojas de departamentos e perguntou como era no Iraque. Contei sobre o assunto. Ela riu e não perguntou mais nada sobre esse assunto. A certa hora que a conversa minguou e percebemos como nós dois tínhamos mudado. Talvez fossemos ex-namorados, e talvez porque ela era mulher, mas percebi que ela me analisava minuciosamente, já sabia a pergunta que estava por vir. Você está apaixonado, não é? Ela sussurrou. Cruzei as mãos sobre o meu colo e olhei para a janela lá fora. O céu estava escuro e nublado, prometendo ainda mais chuva, sem admitir. Qual é o nome dela? Savana, respondi. É a página 211, vou continuar a página 212. Continuar. Ela está aqui? Hesitei, não. Você quer falar sobre isso? A minha vontade era responder que não. Eu não queria falar sobre isso. Aprendi no exército que as histórias como a nossa eram chatas e previsíveis. E apesar de todo mundo perguntar, que ninguém queria ouvi-las, mas contei a história do início ao fim, com mais detalhes, o que deveria mais uma vez. Ela pegou na minha mão, e só então percebi como fora difícil aguardar de tudo. Aqui dentro de mim, quando terminei de falar, acho que ela percebeu que eu precisava ficar sozinho. Ela beijou no meu rosto, e na despedida. Após a sua partida, vaguei para casa por horas, e dentro de um cômodo para outro pensamento, que em meu pai, pensando em Savana, me sentindo um estrangeiro gradualmente, chegando à conclusão de que havia um lugar a qual eu ainda precisava ir. É a página 18, que é a página 213. Vou continuar. Naquela noite dormi na casa do meu pai. A única vez que fiz isso na vida, a tempestade passou e a temperatura subiu de níveis absurdos. Abri as janelas, que não foi suficiente para refrescar, e rolei na cama durante horas. Quando me arrastei para fora da cama na manhã seguinte, encontrei as chaves do carro do meu pai penduradas em um gancho da cozinha. Eu joguei nas minhas malas na traseira, que eu peguei algumas coisas da casa que queria guardar, poucas coisas além da fotografia. Depois liguei para o advogado e aceitei uma oferta de encontrar alguém que desse um fim no resto das coisas, e também vender a casa. E joguei a chave na caixa do correio. Na garagem o motor levou alguns minutos para pegar. Tirei do carro e tranquei a porta da garagem.
No quintal olhei a casa, pensando que meu pai, sabendo que nunca mais veria aquele lugar. Vamos continuar? Vamos lá, vamos continuar. Dirigi até a clínica, eu peguei os pertences de meu pai, que então saí em Wilmington pela estadual em direção a oeste. No piloto automático, havia anos que eu não passava naquele trecho da estrada e tinha apenas vaga ideia do trânsito, mas a sensação de familiaridade voltou em ondas. Passei pelas cidades de minha juventude, eu atravessei em Halley em direção a Chapel Hill, onde as memórias que voltaram com dolorosa intensidade, pisei no acelerador, tentando deixá-la para trás. Atravessei em Winsboro, Winston-Salem, uma única parada para abastecer no início do dia quando comprei uma garrafa de água. Segui direito, embebedando água sem estômago para pensar em comer. Deixei a nossa fotografia no assento do carona. Em vez em outra, tentava invocar o menino na foto. Por fim, eu fiz com a conversão para norte, seguindo pela estradinha que corta as montanhas de pico azuis ao sul, ao norte, em suaves ondulações na costa, tá? Eu estou lá fora, tá chovendo. Desculpa, galera. Vamos continuar assim mesmo, vamos continuar essa leitura. Vamos continuar. Já era o fim de tarde quando estacionei o carro e me registrei em um velho hotel de beira da estrada. Meu corpo está rígido e após alongar alguns minutos, tomei um banho e fiz barba. Coloquei o jeans limpo, uma camiseta, cogitei algo para comer, porém ainda estava sem fome, com o sol baixo, o ar não tinha mormaço e úmido do litoral e senti o cheiro das coníferas descendo das montanhas, que foi ali que a savana nasceu, de algum modo que eu sabia que ela ainda estava lá. Embora pudesse ter ido para a casa dos pais dela perguntar e descartei a ideia sem saber como eles reagiram à minha presença, decidi dirigir pelas ruas de Nenouir, pelo distrito comercial, onde havia uma variedade de coleções de restaurantes e fast food, mas serei quando cheguei à parte do menos genérica da cidade, menos área, Nenouir não ter mudado nada. Os turistas recém-chegados eram bem-vindos em visita, mas nunca seriam considerados gente do lugar. Eu estacionei em um velho salão de brilhar que me fez lembrar os lugares que frequentava na juventude, luminosos de neon que faziam publicidade de cervejas nas janelas. O estacionamento estava cheio, em um local com aquele que encontraria a resposta de que precisava. Vamos continuar. Entrei Hank Williams, que tocava jukebox em rolos de fumaças de cigarro. Paíram no ar 4 meses de sinuca que estavam engrupadas. Em todos os jogadores usavam bonés de beisebol. Em dois, evidentemente, quando tabaco de mascar de acúmulo nas bochechas, peixes gigantes empalhados devoraram nas paredes e ao lado do memorabilia da NASCAR havia fotos tiradas em Talladega, em Martinsville, North Wilkesboro
e Rocks Kingsville. Embora, na minha opinião, sobre o esporte não teve mudado, tal visão que me deixou estranhamente à vontade, no canto do bar, abaixo do rosto sorridente do falecido Dale Reniardig, havia uma jarra cheia de dinheiro, pedindo doações para ajudar uma vítima do local do câncer, e sentindo um inesperado arrombo de simpatia e contribuir alguns dólares. Na página 215, sentei em um bar, eu puxei conversa com o barman, e tinha mais ou menos a minha idade, e seu sotaque da montanha me lembrou a savana. Depois de 25 minutos de conversa fiada, eu tirei a foto da savana da carteira, que eu expliquei que era um amigo da família, que citei os nomes dos pais dela, que fiz perguntas demonstrando que eu estivera lá antes. Ele foi cauteloso e com a razão de cidades pequenas que protegem os seus, mas acontece que ele passará por alguns anos na marinha, que isso ajudou um tempo, que ele concordou em falar. Sim, conheço ela, ele disse. Ela mora em Old Mill Road, perto das casas dos pais. Já passava 8 horas e o céu estava escurecendo com a chegada da noite. Em 10 minutos depois, deixei uma gorjeta no balcão e tomei o rumo da saída. Curiosamente, não passava nada pela minha cabeça enquanto dirigia até a região dos cavalos, pelo menos era assim que me lembrava, era a área da última vez que estive ali. Peguei uma estrada constante em subida e comecei a recolher os pontos de referência da região que sabia em poucos minutos, e passaria pela casa dos pais da Savona. Quando fui, inclinei-me sobre o volante, procurando pela próxima abertura na cerca, até virar uma longa estrada de cascalho, de que fiz a conversão, que notei uma placa pintada à mão indicando um lugar chamado Oplis and Rose. O quer dizer, vamos continuar. O crepitar dos pneus sobre o cascalho era estranhamente reconfortante. Eu estacionei debaixo de um salgueiro, ao lado de uma pequena caminhonete velha. Observei a casa, quadrada de telhado pontudo pintado de branco e com um chaminé que subia a direção ao céu. A casa parecia que chegasse da terra, com uma imagem fantasmagórica de centenas de anos, com uma lâmpada que brilhava em cima da antiga porta de entrada, e um pequeno vaso de planta estava pendurado em perto da bandeira América, ambos balançando suavemente com a brisa. Do lado da casa havia um velho celeiro e um pequeno curral para além, com uma pastagem verde, esmeralda verde esmeralda, delimitada por cerca branca, e se estendia até a fileira de maciço de carvalhos. Havia construção semelhante a uma cabana, perto do celeiro, nas sombras que eu avistava os contornos de equipamento de agrícola. Questionei novamente o que estava fazendo aqui. Não era tarde, mas para ir embora, mas não conseguia obrigar a manobrar o carro. O céu ardia em vermelho e amarelo antes do sol, o sol mergulhar para além do horizonte, lançando montanhas na escuridão total. Saí do carro e comecei a aproximar da casa. O orvalho na cama umedeceu nas pontas do meu sapato e senti o cheiro das coníferas de mais uma vez. Ouvi o chireiro dos grilos constante e o canto constante de um roxinol, e os sons davam-me força que eu me aproximava do apendre. Tentei descobrir o que diria se ela atendesse a porta, ou de que diria ele atendesse.
Enquanto eu tentava decidir o que fazer, eu retrievia, abanando a cauda que se aproximou de mim. Estendi a mão e ele me deu uma lambida amigável. E antes de fazer, dar volta e descer as escadas, e sua cauda continuava abanando, ensinando ele rodeava a casa, ouvindo o mesmo chamado de que me trouxera um aleluia. Deixei a pendre e os segui, e ele mergulhou e arrastando a barriga no chão e arrastando por debaixo do único obstáculo da cerca que entrou no celeiro. Indo. Desculpa, galera. Vamos continuar. É assim que o cão desapareceu e vi a savana surgir do celeiro, carregando retângulos de feno sobre os braços, e o cavalo no pasto começaram a galopar naquela direção quando ela distribuía o feno dos os cavalos do pasto começaram a galopar enquanto ela distribuía o feno em vários comedouros e continuava a avançar. Eu estava sacudindo o feno da roupa, se preparando para voltar ao celeiro, quando inadvertidamente olhou em minha direção. Ela deu um passo, olhou novamente e congelou no lugar. Página 16. Por longo momento, nenhum de nós se moveu, como seu olhar fixo no meu, percebendo de fora de um erro ter vindo, ter aparecido assim sem avisar, que sabia que deveria dizer algo, qualquer coisa, mas nada me veio à mente, só conseguia olhar para ela e as memórias voltassem com uma avalanche, todas elas que notei quando pouco ela mudará deste última vez que nós vimos, como ela vestia um jeans, uma camiseta manchada de terra, suas botas de cowboy que estavam desgastadas e arranhadas, de algum modo, que aquele visual campestre que lhe dava um charme rústico. Seu cabelo estava comprido, mas ela tinha a pequena fenda entre os dentes da frente e que eu adorava. A savana, eu disse finalmente. Só depois de falar, percebi que ela ficara tão enfeitiçada quando eu. De repente ela abriu um sorriso largo e cheio de prazer inocente. Ela gritou. Bom que ela ver você de novo. Ela balançou a cabeça como tentando aclarar a mente. Então apertou os olhos novamente. Quando finalmente se convenceu que eu não era uma miragem, partiu uma minha direção e atravessou a porteira. Momentos depois, senti os braços dela em volta de mim. Seu corpo era quente e acolhedor. Por um segundo era como se nada tivesse mudado entre nós. Quis que aquele abraço não terminasse nunca. Quando ela se afastou, quebrou a ilusão e nós tornamos estranhos outra vez. O rosto dela fazia pergunta que tinha incapaz de responder durante a longa viagem. O que você está fazendo aqui? Desviei o olhar. Não sei. Só precisava vir. Embora ela não tenha perguntado mais nada, havia uma mistura de curiosidade e hesitação em sua expressão, como se ela não tivesse certeza de que queira uma explicação. Dei um pequeno passo para trás e abri um espaço para ela. Identifiquei os contornos de sombrio dos cavalos na escuridão. Senti que os acontecimentos dos últimos dias, até os poucos, voltava para mim. Página 217, 218. Meu pai morreu. Sussurrei com as palavras que surgiram nada.
acabou de vir do funeral. Ela ficou quieta, sua expressão adquiriu a compaixão espontânea que tanto me atraiu no passado. O John, sinto muito, murmurou. Ela se aproximou novamente e ela desta vez havia urgência em seu abraço. Ela, quando se afastou, metade do seu rosto ficou na sombra. Como aconteceu? Ela perguntou. Ela, segurando minha mão, percebi uma tristeza genuína em sua voz. Fiz uma pausa, incapaz de resumir os últimos 2 dias de única frase, uma longa história. E disse sobre luz do celeiro. Julguei detectar em seu olhar, em traços das memórias que ela queria manter enterradas de uma vida, de uma muito antiga. Quando ela soltou minha mão, vi a aliança brilhando no dedo esquerdo. Essa visão foi uma ducha de água fria, um choque de realidade. Ela compreendeu minha expressão. Ela disse: eu sou casada, desculpe. Disse, balançando a cabeça, não deveria ter vindo. Surpreendendo-me, ela ajustou ligeiramente. Tudo bem? Disse, inclinando a cabeça. Como você me encontrou? Uma cidade pequena, me dei de ombros. Perguntei-me alguém? Perguntei para alguém? E simplesmente contaram. Fui convincente. Não foi esquisito nenhum de nós saber o que dizer. Parte de mim esperava continuar ali, enquanto conversamos como velhos amigos sobre tudo o que havia acontecido conosco desde nosso último encontro. Outra parte de mim que esperava que o marido dela aparecesse do nada, qualquer momento, ou me estendesse a mão, ou me desafiasse para uma briga. Em meio do silêncio, um cavalo relinchou atrás dela. Havia 4 cavalos na cabeça enfiada no comedouro, metade das sombras e metade iluminados pela luz do celeiro. 3 outros cavalos, incluindo Midas, olhando para a savana, como que perguntando se ela havia esquecido deles. A savana foi por fim fez um sinal em cima do ombro. Eu tenho que cuidar deles também, disse ela. É hora da comida e eles estão ficando impacientes. Quando ela se sentia a savana, deu um passo para trás, virou-se. Assim que chegou ao portão, ela assassinou. Quer me dar a mão? Hesitei, olhando para a direção à casa. Ela me seguiu meu olhar. Não se preocupe, ele não está. Sua ajuda seria muito bem-vinda. A voz dela estava surpreendente tranquila, embora não soubesse como interpretar com aquela resposta. Fico feliz de te ajudar. Ela esperou por mim, fechou o portão atrás de nós, apontou para um monte de estrume. Cuidado, do chorume vai manchar seus sapatos. Resmunguei, vou tentar. O celeiro ela separou de um pedaço de feno e em seguida mais 2 celeiros entregou-os para mim. Basta o celeiro nos comedouros, uns perto dos outros, indo pegar aveia. Eu fiz o que ela mandou. Os cavalos se aproximaram, a savana saiu, carregando 2 baldes. Diz melhor você dar um pouco de espaço para eles. Eles podem derrubar por um acidente. Eu me afastei e savana pendurou os baldes na cerca. Primeiro grupo de cavalos trotando em direção a eles. A savana observou com evidente orgulho. Quantas vezes que você tem alimentados? 2 vezes por dia e todos os dias. Mas além da alimentação, você ficaria surpreso com eles estavam estabanados. Às vezes, o telefone do veterinário estava a descagem rápida. Eu sorri, parece muito trabalho. É muito... Dizem
ser dono de um cavalo é como viver numa âncora. A menos que você tenha alguém para ajudar, é muito difícil ficar longe, ou mesmo de um fim de semana. Página 219. Continuar. Seus pais te ajudaram? Às vezes, quando eu realmente preciso deles, eles moram atrás do morro do lado da cerca. Mas o meu pai estava ficando velho e havia uma grande diferença em cuidar de um cavalo em cuidar de 7. Eu vou acreditar na sua palavra, acreditar na sua palavra. Um doce abraço da noite, ouvindo o zumbido constante das cigarras. Eu respirava a paz daquele refúgio, tentando aquietar meus pensamentos acelerados. Este é exatamente dos tipos de lugar que imaginei como sua casa, finalmente disse. Eu também afirmou, mas ela é difícil de que ela imaginar. Há sempre algo para consertar que você não imagina quando o vazamento já veio no celeiro e um pedaço da cerca desabou no último inverno. Foi nisso de que trabalhamos durante toda a primavera. Embora tenha ouvido ela usar nós e assumindo que se tratava de seu marido, eu ainda não estava pronto para falar sobre ele. Nem ela, ao que parece, mas é bonito aqui, mesmo que com tanto trabalho e noites, como ela está a gosto de sentar na pendre, e depois de ouvir o mundo. Raramente se ouve um barulho de carros que não é tão pacífico. Ajudei a clarear a mente, especialmente depois de um longo dia, quando ela falava. Como medi as palavras, percebi o seu desejo de manter a conversa em território seguro. Aposto que sim, precisamos limpar alguns cacos. Ela anunciou, você vai ajudar? Não sei, eu vou admitir. É fácil. Disse, eu vou te mostrar que desapareceu o celeiro e saiu carregando o que apareciam no seu par de pregos curvados. Ela que me entregou um. Quando os cavalos comiam, ela se aproximou de alguns deles. Você tem que se agarrar perto do casco e levantar, enquanto que a segura a parte de trás da pata dele, disse, demonstrando ocupado, o feno do cavalo. Levantou a pata obediente. Ela pôs um casco entre as pernas. Basta tirar a terra do casco. É só isso. Só até tirar o lado dela e tentei explicar não só as ações, mas nada aconteceu. O cavalo era excessivamente grande e teimoso. Eu puxei a pata dele, segurei no lugar certo, depois puxei e segurei mais um pouco. O cavalo continuou a comer, ignorando meus esforços. Ele não vai levantar a pata, reclamei. Ela não terminou o casco que estava limpando, que se inclinou para o lado, ao lado do meu cavalo, um puxão tão apertão. Mais tarde o casco estava no lugar entre as pernas delas. Claro que vai, só que ele sabe que você não tem ideia de que você está fazendo, está desconfortável perto dele, que você tem de ser confiante. Ela deixou cair um casco e tomei um lugar para tentar novamente o cavalo, que ignorou-me mais de uma vez. Eu estava observando, protestei. Ela repetiu o procedimento, o cavalo levantou a pata. Um momento depois limitei. Eu botei a passo que o cavalo me ignorou. Embora não possa me alegar, eu consiga ler a mente de um cavalo.
Estive numa estranha sensação de que ele divertia com meu sofrimento, frustrado, e bati e puxei incansavelmente, até finalmente, por magia, o cavalo levantou a pata. Apesar da precariedade do meu desempenho, senti uma onda de orgulho. Pela primeira vez que cheguei na Savana Rio, com trabalho, agora é só raspar fora da lama e partir para o próximo casco. Savana tinha limpado os outros 6 cavalos quando terminei meu primeiro. Quando terminamos, ela abriu a porteira e os cavalos trotaram para a pastagem escura. Eu não sabia que esperar, mas Savana foi para o galpão e trazia 2 pás na mão. Agora é hora de limpar, disse ela, entregando-se uma pá limpa. O choro me disse, ao caso ao contrário, porque fica espesso aqui. Pegue a pá, que você faz isso todo dia. Os dois vão continuar. A vida é doce, não provocou e saiu novamente e voltou com um carrinho de mão. Quando surgiu a cavalo do estrume, pedaço de uma lua que surgiu às copas das árvores. Trabalhamos em silêncio, trilindar das pás em ritmo desconstante de chicoar. Quando acabamos, inclinei-me sobre a minha pá, observei no escuro do celeiro, parecia linda e fugaz, como uma aparição. Ela não disse nada, mas pude sentir que me alisava. Você está bem? Eu finalmente perguntei. Você veio, John? Você já me perguntou isso. Você já perguntei? Ela disse, mas você ainda não respondeu. Estudei? Não. Eu não tinha respondido porque não tinha certeza. Podia me explicar? Podia transferir o peso de um pé para o outro e não sabia para onde mais poderia ir. Surpreendendo-me, ela não concordou e admitiu. Foi a aceitação sem reservas em sua voz que me fez continuar. Mas eu estou falando sério. De modo certo, você foi a melhor amiga que já tive. Eu tenho a expressão que é dela amolecer, tudo bem, ela disse. Sua resposta lembrou-me do que meu pai, depois de falar, talvez ela tenha percebido. Obriguei-me a examinar minha propriedade. Essa é a fazenda de que você sonhava construir, não é? Perguntei. Hobbs and Rose. Para as crianças autistas, não. Ela passou para a mão para os cabelos, colocando uma mecha atrás da orelha. Parecia feliz de que eu teria ter lembrado. Sim, ela disse, é tudo o que você pensou que seria. Ela riu e enxergou as mãos. Às vezes, mas é muito difícil de que eu imaginava que não pensei o suficiente para pagar as contas e nós dois trabalhamos em outros empregos. Em todos os dias percebo que não aprendi tanto na escola que imaginava. Aqui é calor, né? Muito não. Ela balançou a cabeça. Algumas crianças que aparecem aqui ou no centro que são muito difíceis de tratar. Ela hesitou, tentando encontrar as palavras certas. Finalmente falou sua cabeça. Acho que pensei que todas seriam como Alan. Sabe, ela olhou para cima. E você se lembra como falei dele? Senti que com a cabeça era que ela prosseguiu com a situação de Alan. Era especial e não sabe que talvez por ter ele crescido em um rancho que ele se adaptou em muitos facilmente do que a maioria das crianças. Ela parou de falar, olhei um modo esquisito. Lembro de que não foi fácil
que você me contou a história, pelo menos que me lembro, ela não ficou apavorado no início. Sim, eu sei, mas enfim, ela se acostumou e esse é o ponto que não sei quantas crianças temos aqui, que se não adaptaram em nada. Não se importa quando tempo trabalhamos com elas. Enquanto não se só uma coisa, no final de semana, quando algumas crianças frequentariam regularmente por lá de um ano, trabalhamos em um centro de avaliação de desenvolvimento, por quanto passamos por muito tempo na maioria das crianças. Quando criamos um rancho para existir, parabéns a todas as crianças, independentemente da gravidade dos transtornos, e sentimos que queria algo importante para algumas crianças. Eu só queria pensar como que me comunicar com elas. Às vezes que parece que estávamos apenas andando com círculos. Continuar. Percebi que a savana repassava suas lembranças e não quero que estamos perdendo o nosso tempo. Que ela prosseguiu. Algumas crianças realmente se beneficiaram como que estavam fazendo. Elas vêm, passam alguns fins de semana e como um botão de flor lentamente desbrochando em algo belo, assim como o Alan, e é como você pudesse sentir com a mente deles se abrindo as novas ideias para possibilidades, e quando estavam cavalgando, e um sorriso nos rostos. Nada mais se importa no mundo que é sentimento inebrante. Você quer acostumar, você quer que aconteça mais que mais. E cada criança que chega acostumava achar que era uma questão de persistência, que podia ajudar a todos, mas não podemos ajudar, nós não podemos. Algumas crianças que não querem chegarem perto dos cavalos, e quando monta, vai continuar. Você não sabe o que é a sua culpa. Eu também não ficava muito entusiasmado com a ideia de montar, lembrar que ela riu parecendo extremamente feminina, sim que eu lembro, a primeira vez que você subiu no cavalo, estava mais assustado do que boa, a parte das crianças. Não estava prosteteia. Além disso, o Pepe era risco. Ela gritou, porque você acha que você deixa montar nele? Ele só, o cavalo é mais dócil do que existe. Acho que ele nunca chacoalhou com alguém montado. Ele fica arisco, existiu. Ele falou com um verdadeiro novato. Ela provocou, mas mesmo que você estava errado, ficou tocada. Agora ainda se lembrar, sua jovialidade evocou uma onda de lembranças. Quero que lembro que disse que aqueles foram melhores do que dias da minha vida. Nunca esquecê-los. Atrás delas avistei o cão errante do pasto. Talvez por isso eu ainda não esteja casado. Ao ouvir essas palavras, o olhar dela vacilou. Eu também me lembro. Mas claro que ela disse: você não pode acreditar que mais é que verdade. O peso das palavras dela encheu o ar. Você é feliz, Savana? Eu finalmente perguntei. Ela abriu um sorriso irônico, mas a maior parte do tempo você não. Não sei, disse. Ela riu novamente. Era sua resposta padrão quando era convidado e olhar para dentro de si e responder. E como reflexo seu sempre foi: por que não pergunta o que realmente quer perguntar? O que queria realmente perguntar? Mas meu marido, não é por isso que você quer saber. Por um instante fiquei mudo, mas não percebi
Os instintos dela estavam corretos. Ele era motivo real que me levantava ali. Essa parte, agora eu vou continuar. Tá batendo. Bom, sim, afinal, isso afinal novamente lendo a minha mente, eu amo. Essa parte aqui, a parte da sinceridade. Quem não gostou, deixa like, se inscreve e até a próxima.